Começando mais um podcast Minha Casa e hoje o assunto tá sensacional. Você já pensou construir sua casa dentro do prazo e sabendo o custo final antes de começar? Não é possível. É possível. Fala aí, Rodrigão. Eu acho que não é possível, mas você que não se inscreveu ainda no canal, por favor. A gente trouxe um cara aqui hoje para falar de um método construtivo inovador, com gestão, tanto para quem quer ter sua casa própria, como também quer construir casa para vender e fazer negócio na construção. Então o negócio aqui vai ser bom hoje. E aí, Matheus, você acredita nisso ou você acha que é impossível? Não só acredito nisso, como acredito que é possível fazer isso sem gerenciar nada. Só chegar lá, pegar a chave no final e curtir a casa. É para isso que ele veio pro mercado, né? Ele vai contar tudo pra gente aí. Nós estamos aqui hoje com o Diego Vaz. Explica isso pra gente, cara, como é que você conseguiu industrializar... Seja muito bem-vindo. E como você conseguiu industrializar a construção, cara? Eu achei que ia ser mais difícil, eles iam falar que era difícil e tal, mas vai ser fácil, então. Obrigado do convite de vocês. A gente entrou no setor da construção civil trabalhando com o impossível, que era fazer em alvenaria. Fazer tudo isso na alvenaria. E a migração para o steel frame foi uma demanda, uma necessidade genuína, que era ter que construir obras muito rápidas, num prazo muito curto. E a gente sabe que mão de obra, quem trabalha com isso, né, na construção civil com alvenaria, sabe que é um gargalo violento. E o steel, ele foi uma alternativa que a gente teve para conseguir atender esse projeto que a gente tinha e soltar e dar certo, né? O steel é aquele tipo de coisa que depois que você vê é difícil de desver, né? A impressão que eu tenho do pessoal que gosta de steel frame é que todo mundo vem da alvenaria, primeiro ponto, né? E aí conhece o steel frame, larga tudo da alvenaria. Então, tipo, carregar cimento pra quê? É amor à primeira vista, né? O steel frame ele é um método que parece que ele é muito novo, né, aqui no Brasil. Que, na verdade, saiu a norma agora, sei lá, 3 meses atrás, só que existe há muito tempo. O steel, que norma foi essa? Só para o pessoal que não... Todo método construtivo, ele precisa ser normatizado, uma NBR. E até então, o steel frame ele era financiado, por exemplo, pela Caixa, só que através de Datec. A Datec, ela é tipo uma empresa, ela fornece um material, ela cria um método, ela paga para fazer esse estudo, e aí baseado nesse estudo, quem quiser usar o método tem que pagar e usar todos aqueles materiais que aquela empresa determina. Então sempre estavam sendo executadas obras em steel frame usando essas Datecs. Esse ano acabou isso. Agora o steel frame não é mais um método inovador. A gente está falando de um método tradicional, cara. Então, é tecnológico, é inovador, mas ele é tradicional, igual a alvenaria. Uhum. E ele é antigo, cara. Ele é evolução vindo da madeira, do wood frame. Vocês já viram Irmãos à Obra? O que lá é o que... Claro. Lá é assim, é a raiz de como que é o nosso método, vamos dizer. Porque geralmente as obras nos Estados Unidos, quando eles arrancam aquelas lâminas de madeira que tem na parede, que é totalmente diferente do nosso método aqui. O nosso método tem outros elementos na parede, né? Você vê que por trás é tudo madeira. Então, 1800, as casas eram construídas com madeira. Wood frame, né? Que é o wood frame. Só que os Estados Unidos, cara, teve um boom de produção de aço por causa do Andrew Carnegie lá. Até teve programas aí, que foi aqueles gigantes da indústria e tal. Foi por causa dele que um cara em Chicago fez uma primeira casa em 1933 de steel frame. Caraca, tem até foto, cara. Tem foto na internet de construindo essa casa pronta e essa casa hoje. Então, o steel frame ele é muito antigo. E depois ele foi o método usado para ser reconstruído o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Que teve o Plano Marshall, que foi o plano de reconstrução. E aí os Estados Unidos usou o steel para reconstruir. Então o Brasil, cara, aquela fama que a gente tem, né? A gente sempre está atrasado, de fato, né? Em 1933 aprovou a norma 2022. Então, na verdade, é um método novo pra gente, né? Mas pro mundo não. Pra gente, cara, não é. Tipo, no Chile, se constrói só assim. Depois de 2010,
teve o terremoto lá que devastou o país. As casas que ficaram de pé foram as casas de steel. E aí o governo começou a fomentar a construção de obras assim nesse sistema para, enfim, segurança pública aquilo, né, cara? E aí, salvo engano, se eu estiver falando alguma bobagem aí, vocês me perdoem, mas salvo engano, não pode construir em alvenaria mais no Chile, porque lá tem problema com terremoto, né, cara? Caraca, isso eu não sabia. Não se pode construir com alvenaria. Eu não vou cravar, porque às vezes, né? Mas isso Então, Não, mas eu vou cravar assim, não pode. Se você aí é pedreiro ou mexe com construção, for pro Chile, você tá lascado. Não vai, não. Não vai, Ou não. faz um treinamentinho antes, né? Não, vai. Cara. E aí tem, assim, problema, pedreiro, por exemplo, que é um outro problema que a gente enfrenta assim, brutalmente aqui no Brasil, né, cara? Então, a norma, para entender assim, a norma ela veio para meio que democratizar isso no Brasil, para todo mundo, quero construir em steel frame, tem uma norma que regulamenta, então é só seguir lá tudo por exemplo, direitinho. para você pegar crédito, para você fazer uma construção financiada em steel frame com a Caixa Econômica, por exemplo, você não podia. Não podia. Porque você só pode pegar esse crédito quando é um método considerado convencional. Steel frame até então não era. Mais ou menos. Mais Você ou menos conseguia fazer isso, mas você tinha que pegar Através uma aprovação da através DATEC. da DATEC que ele Isso. explicou. Mas Agora você mais um grande amplia para É mais isso aí. gente. Agora, qualquer um. Todo mundo. O que acontecia? Virava um lobby, cara. É porque assim, vamos supor, eu não vou falar marca, nem empresa, mas para você tirar uma DATEC era coisa assim de 1,5 milhão, cara. Então não é qualquer empresa que consegue. E essa empresa, ela era dona de um determinado elemento que ia dentro dessa obra. Só que aí ela que determinava os outros elementos que precisavam ter dentro da obra. E você só podia construir usando a DATEC dela. Então, obrigatoriamente, você tinha que consumir os materiais dela, cara. Como se fosse uma patente. Era um monopólio. Pronto. É isso. E aí, cara, foi quebrando todas essas DATECs porque eles sabiam que a norma ia ser aprovada. E sobrou só uma de uma multinacional gigantesca. E ela falou, até o ano passado, só vou liberar se você comprar no mínimo R$500 mil de material. Começou a virar um negócio desse, assim, sabe? De tipo, chicote no lombo da galera, cara. E aí, graças... Como é que você inova no Brasil tendo todo esse problema? Você não consegue. E uma outra coisa que eu conversando com alguns construtores falavam é que alguns condomínios não deixavam construir steel frame. Não é permitido. Não era permitido. Passei por isso, cara. E agora, sendo convencional, como uma construção normal, o condomínio não pode mais proibir. Cassio, ele já não podia. Já não podia. Sabe por quê? Eles confundem muito, cara, o steel frame com obra pré-moldada. Um franqueado nosso, ele de fato teve problema com isso. Ele não pôde construir, porque ele não quis ir até as outras instâncias, vamos dizer. Porque no estatuto dos condomínios estava assim, proibida a construção de obras pré-moldadas. Porque na cabeça deles, eles estavam querendo evitar aquelas casas de concreto, sabe aquelas que coloca aqueles pilares, aí aquelas placas de concreto no meio, que aquilo de fato, cara... Deixa meio padronizado o condomínio e perde valor de terreno. Perde, cara. Depois encontra. E eles fizeram aquilo para ajudar a estética, não desvalorizar o condomínio, como você disse. Só que aí virava uma interpretação, para não dizer... Eu não vou usar a palavra errada. Virava uma interpretação equivocada deles. Burra. Eu posso falar. Era uma interpretação burra. Porque não tem nada a ver com pré-moldado. Porque o steel frame, a gente estava conversando disso, né? Igual do seu negócio. Ele não ele não tem limitação modular da coisa. Você consegue fazer parede de 3,4728, sabe? Então, você tem uma construção absolutamente customizada. Não é pré-moldado, ela é industrializada, cara. Esse que é isso que faz brilhar o olho. Eu não sou engenheiro, eu entrei na construção civil, vim da administração. O que me fez ficar doido com esse sistema, cara, foi ver o quanto que esse sistema é industrial, cara. Maravilhoso, sabe? Isso é uma coisa muito legal de falar, porque a gente posta lá cortes sobre isso. O pessoal fala, acha que é fácil construir, tem que ter muito conhecimento em construção. Tem aqui um cara que deve ter construído muitas casas já e não tem formação de construção. Cara. Não sabe isso, não foi formado em engenheiro civil. Muito mais empreendedor do que realmente Você só precisa saber quem sabe, né? Ter gente na equipe que sabe. Um conceito maluco, assim,
do steel frame, geralmente falam assim, mas precisa ter mão de obra muito especializada. De certa forma, sim. A mão de obra, ela tem que ser especializada porque você precisa fazer um serviço totalmente novo. Não é o cara ali agachado, jogando cimento no chão, jogando areia. Não é aquele serviço, é outro. É um serviço que o cara ele vai usar uma parafusadeira, o cara ele vai parafusar uma placa, é diferente. Só que a qualidade do serviço no steel frame depende muito menos da mão de obra do que na alvenaria. Por exemplo, o cara vai fazer um reboco. O cara vai fazer um reboco, ele precisa colocar um tanto de areia, um tanto de cimento, um tanto de água. Se o cara colocou mais areia do que o cimento, cara, no meio da obra lá, sei lá, daqui 2 anos, o cara passa a mão, a parede esfarela. Então, depende demais a qualidade da obra, da qualidade da mão de obra. No nosso caso, não. Todos os materiais, eles são industrializados. Cara. Nada que a gente usa na obra precisa ser manufaturado dentro do canteiro. Então, o cara ele só pega o material e instala na obra. Então, qual que é a chance de ter problema com esse tipo de coisa, né? É menor do que só na de alvenaria. poeira e sujeira que eu imaginei aqui já é uma tortura. E você elimina também, o cara não tá num dia legal, aí ele vai tomar a decisão isso, de quanto reboco, quanta areia, quanto cimento vai colocar, ele acaba colocando a quantidade errada, não porque ele às vezes não tá instruído, mas porque ele não tá num dia legal. E aí você acaba mitigando o risco disso na industrialização. E uma outra coisa que você não consegue como construtor é ter padrão nas obras. Um padrão de qualidade, porque numa obra você vai ter um cara que é muito melhor do que o outro. Exato. E cara. vai ser uma obra boa e para o outro cliente não vai ser a mesma experiência. Porque às vezes é uma outra equipe que está trabalhando ali. Quando você industrializa, você padroniza a qualidade, o produto, em final. Porque a casa, no final, é um produto. Total. Né? Então, a mão de obra que vai prestar ali vai ter, o cara tá dia bom, tá um dia ruim, expôs mais água hoje. Fora outras economias que a gente sempre fala, de água, madeira, energia, processo trabalhista. Então, o steel frame, na minha visão, é o melhor do mundo para o cara que constrói. Para o cliente, para ele tá dando. Se ele quer saber da casa dele. O cliente não quer saber se foi um método outro. Ele quer saber assim, eu vou entrar na minha casa, vou fazer meu churrasco, vou receber meus amigos, ter um quarto para dormir e a casa não cai. Você sabe a hora que o cliente ele vai achar isso bom? Quando... Desculpa, Não, eu ia falar, quando for ele ver que a casa é muito mais rápida para construir. Esse é um ponto, porque assim, na pandemia, cara, a pandemia foi uma situação atípica. A gente teve muito problema na pandemia. Problema com atraso de material, problema com mão de obra. Cara, a mão de obra ela sumiu. Não sei o que aconteceu. Tipo, a gente tava com um monte de obra acontecendo. De repente o pessoal não ia mais para a obra, funcionário, até prestador de serviço, os caras resolveram não ir mais. Eu não sei se foi porque começaram a receber aqueles auxílios, começou a não querer ir. Então a gente começou a ter muito problema com atraso em obra durante a pandemia, cara. Isso daí foi uma coisa que a gente passou sofreu, por isso cara. também com móvel, porque faltou matéria-prima de tudo quanto é lado, né? A iBuild nunca teve problema com isso, né, com atraso em obra. Na pandemia, cara, a gente teve problema com todas as obras. E aí, eu perdi o que eu tava falando. Não, fala da mão de obra que sumiu. Material. Sim. E é o pessoal também que não ia. E aí, a gente começou a pegar qualquer um, por exemplo, para executar serviço nosso de steel. Funcionou. A gente dava treinamento rápido, funcionava. Só que a hora que qualquer um que a gente pegava ia pro acabamento, cara, acontecia cada coisa pro acabamento, você depende da qualidade da mão de obra do cara. Dele fazendo o esquadrinho certo, dele colocar a quantidade de argamassa. Aí você vê, cara, o tanto que você depende de mão de obra qualificada na alvenaria e não no steel. Porque eu tive problema de mão de obra, mas eu resolvi mais fácil quando estava executando coisas de steel. Quando foi na alvenaria, o que eu quero dizer, tipo, em serviços de alvenaria, cara, foi caótico. Porque assim, o steel frame você ainda consegue, você tem ali um manualzinho de instrução, digamos assim, né, para o cara montar. E a própria normativa entrega isso, né? Porque saindo na normativa, você tem um passo a passo de como fazer o método da melhor forma, né? Tem. E, Cássio, não tem como fazer diferente disso. Tipo, você fazendo essa obra aqui, você vai fazer a mesma coisa no Afeganistão. Porque é o mesmo sistema. É você pegar um perfil de aço, que ele já vai vir cortado, na medida certa, com a guia para você encaixar aquilo
um caderno com escrito o nome daquele perfil. Cara, não tem numerado. Tudo. Não tem como fazer diferente. O cara é igual o cara receber um móvel na casa dele e ler um manual para montar. É isso. Exatamente igual. A sequência é lógica. Depois do perfil, você automaticamente tem que fazer o fechamento externo. O que é fechamento externo? Ou você coloca o OSB, que é um material que você usa para aumentar a resistência a impacto, que é tipo um colete de Kevlar, sabe aquele material A colete à prova de bala. Isso, que ele dá muita resistência. Todo mundo acha que a parede de alvenaria é resistente, né? Bate com a marreta na parede de alvenaria que acontece, mas faz um buraco na hora. Bate no steel com o OSB. Você pode bater, meu amigo, seu ombro vai deslocar, você não consegue fazer um buraco na parede. OSB, membrana hidrófuga, que é uma membrana para não entrar água. Então a casa ela é revestida inteira com essa membrana, é tipo uma pele. Ela não deixa entrar água por nada, só que ela deixa a casa respirar. Sai o vapor de dentro para fora e placa cimentícia. Aço, OSB, membrana, placa cimentícia. Enquanto está fazendo isso, o cara já está passando elétrica e hidráulica. Terminou isso, placa de gesso. Para a parte interna. Acabou. Acabamento. Então, assim, qual que é a diferença de fazer isso aqui e fazer isso lá do outro lado do mundo? É a mesma coisa. Padronização. E é possível construir uma casa de 1 milhão, 1,5 milhão em 6 meses? Quem sabe a dúvida que o pessoal... O pessoal questiona bastante o tempo de execução da casa. Tudo depende do... É possível fazer em 3 meses. Aí, ó. Ele tá polemizando. Não, cara. Não é possível. Sabe o que depende? Do bolso. Porque se a pessoa ela quiser que a obra seja muito rápida, é aumentar a quantidade de gente na obra. Para montar mais rápido. Ela é direta. A quantidade de gente na obra é diretamente proporcional ao prazo da obra. Então, assim, eu vou ter lá todos os painéis. Perdão. Vai lá ter todos os painéis da obra. Então, a gente consegue montar, sei lá, 20 metros quadrados por hora, um exemplo. Uma pessoa. Se eu colocar 10 pessoas, eu vou fazer 200 metros quadrados por hora. É simples. Se eu assento 40 metros quadrados de placa por hora com uma pessoa, se eu colocar 10, são 400. A lógica é simples. Só que aí é muito louco também, porque aí na franquia a gente tem uma calculadora que faz isso, que ele vai calcular qual que é a linha de corte da quantidade máxima de pessoas que a gente usa para ter a máxima produtividade para o franqueado e para o cliente. Por exemplo, até quantas pessoas que eu vou usar que vai ficar com o melhor custo e vai entregar ela mais rápido. Porque também não adianta você colocar gente demais, porque um acaba atrapalhando o outro, né? Tem isso, a questão logística. Obra, né? Sim. Então dá, cara. Dá para fazer, porque é industrializado o processo. A China provou isso pra gente, que fez um hospital em uma semana, né? Que é possível, é só você ter o passo a passo e fazer tudo de forma industrializada, né? Sim, e o Brasil, eles estão falando agora de fazer, tipo, aquele conceito de casa modular. Eu acho que isso vai acontecer daqui a um tempo também. Faz sentido. Que o modular é como se a gente fizesse cômodos padrão. Então a gente vai fazer um cômodo padrão steel frame. A gente vai fazer um quarto. Então um quarto de 3x4 padrão. E aí você vai escolhendo. Eu quero um quarto de 3x4, eu quero uma sala de 5x6. E você vai montando a sua casa. Eu acho que a gente vai chegar nisso mais pra frente. Mas a gente, cara, deu o primeiro passo agora. Tipo, de virar steel frame. Sim. As pessoas ainda, cara, querem ter aquela coisa... Nossa esposa, né, cara? Até a gente, pô, quer fazer uma casa, tipo, customizada pra gente. O recanto do guerreiro. Né? Aí chega a mulher e fala, vá aqui que você vai fazer o recanto dele. Mas a gente fica pensando, a gente já discutiu isso algumas vezes aqui, em alguns episódios, né? Porque, pô, o cara escolhe o modelo do celular, escolhe o modelo do carro, escolhe o modelo da roupa. Já padronizado. Já padronizado, que um monte de gente usa a mesma roupa. Por que não pode escolher a mesma casa? Sendo que a casa é minimamente um espaço, né? O que vai mudar, talvez, é o tamanho, a altura. O resto é mobília, decoração, coisas que você vai na parte interna você faz do seu jeito, pô, mas externo, sei lá. Seria muito mais rápido. Faz total seria sentido. muito mais rápido produzir, seria muito mais fácil prever os custos. Ia ser o custo já mais teria barato, cara. Ia ser muito mais barato. Eu ia entrar nesse ponto. A gente fala muito de democratizar o acesso de uma casa boa para o brasileiro, para todo mundo. O steel frame hoje, ele ainda, se for comparar puramente custo com alvenaria, só o preço, sem levar tempo de obra, economia e tudo mais,
ele fica um pouco acima ainda da alvenaria, ou não? Mais barato. Mais barato já? Já. Por quê, cara? Assim, hoje nós somos uma rede de franquia pequena. Nós somos 7. Hoje nós somos 7 unidades. Já aumenta volume, barganha. escala, né? Então, assim, se você for querer comprar material, por exemplo, se for numa loja que vende material steel frame, você vai pagar um preço, cara, mais caro que a gente, obviamente. Então, construir com rede, você vai pagar mais barato. Só que tem uma coisa louca na alvenaria, que é assim, tem 2 preços, cara. Tem o preço inicial. Quando o preço inicial é comparado com o preço do steel frame, inicial, que é o orçamento inicial. Chega o seu Zé lá, o Zé Betoneira, fala, a obra vai custar R$200 mil. Top. Fontes, minha mente. Fontes... Planilha... ET Bilu. Experiência. E aí, o cara chega, o dono da casa fala, puta, eu sabia, velho, que eu ia conseguir fazer isso. Faz o financiamento, top, R$200 mil, feliz pra caramba, começa a obra. Chega o seu Zé, no meio da obra, nem no meio às vezes, no meio da obra eu tô sendo truta do cara. Ô, seu João, não vai terminar essa obra aqui não, desse jeito, tá faltando isso, faltando aquilo. Aí o seu João já começa a ficar puto, a mulher dele já fica aquele rolo, vai faltar dinheiro. A Caixa não vai aumentar o financiamento dele. Aí ele vai ter que buscar crédito aonde? Ou com o sogro, que o sogro aí, bicho, vai sentar ele no colo, ou ele vai pegar crédito pessoal, cara, que vai pagar 3% ao mês. Aí o cara vai entrar numa ciranda infernal. E aí o fim da obra tem outro preço. O primeiro preço, talvez o steel fique mais caro, só que, cara, invariavelmente, o segundo preço, o steel sempre é mais baixo, porque o preço de uma obra de steel frame, ele é o mesmo, tanto no primeiro preço, quando ele compara com a alvenaria, quanto no segundo, cara. O steel frame, com uma construtora como a nossa, que entrega a obra 100% pronta, é um só. É o preço inicial, é o preço final. Não muda. É contrato. Em relação à equipe também, se você for considerar que tem menos gente na obra, que faz mais rápido, então, essa vantagem acaba ficando maior. Tem, assim, se você for comparar parede por parede, a alvenaria ela é mais barata. Agora, se você for pegar tudo isso que você está falando, é menos gente. Aí você vai ficar com menos tempo um mestre de obra pagando salário, menos tempo de engenheiro pagando salário. Menos risco trabalhista, porque juros de financiamento. Não tem carregamento de peso muito alto, igual lá o cara carregando 50 quilos nas costas de um cimentão. Sim. Não tem tanto disso numa obra steel frame, então você tem menos risco de acidente, você tem menos risco da pessoa te processar depois. E você imagina também... A mão de obra, eu acho que ela é mais formal, porque você realmente capacita um profissional e provavelmente tem a mão de obra aí com você, porque compensa ter a mão de obra. Ô, Cássio, e o tipo de mão de obra também, viu, cara? É totalmente diferente. Eu fico imaginando isso que você falou do tipo de mão de obra. O quanto que esse segundo custo numa obra de alvenaria também não é erro humano. O cara fez um negócio errado ali, vai ter que refazer. Puta, tá faltando porque tem que refazer, vamos comprar mais material. A gente tem que ser, assim, eu não tô falando que o nosso método ele é incrível, perfeito, o melhor do universo. Ele é o melhor do mundo. Tipo, do mundo ele é. Mas assim, tem erro, cara. Tem. A gente já... Cara, quando a gente entrou nisso, não tinha nada. Era tudo mato. Era. Vou usar essa. Era tudo cimento, na verdade. Cara, a gente errou cada coisa já pra gente... Porque assim, a gente começou em 2013... Mas a gente teve que um monte de coisa aprender na raça. Apanhando, cara, tendo que ir descobrindo, fornecedor. Quando a gente começou, tinha um monte de produto que não tinha produção no Brasil, tinha que comprar de fora. E aí, quando começou a produzir aqui, o produto virou um lixo, cara. Tipo, tem um elemento, sabe o reboco da parede? Uhum. A gente compra o reboco pronto, que chama Base Coat. É um nome chique, né? Isso também atrapalha, né? Podia chamar reboco com elástico, podia. Porque ele tem um composto elastomérico que ele ajuda a não dar fissura. Então, o nosso reboco, ele não trinca, ele não dá fissura. Por quê? Tem um composto elastomérico. Aí chama Base Coat. Só para dificultar, né, o pessoal aqui. Treinamento da mão de obra. Só para ferrar. Aí, puta, eu perdi de novo. Tava falando, do material.
Não, perdi. Não, você tava falando eu também perdi agora. Tomar um gole aqui. Vamos tomar um golinho aqui Boa. da nosso chá pra gente retomar. Mas em relação a gente estava falando do tempo de mão de obra, que é muito mais curto do que de uma obra convencional. A gente falou do reboco, a gente estava dando nomes, né? Que os nomes são complexos, isso dificulta o pessoal entender que é só um reboco que tem uma fissura, que não gera fissura. Um composto elastomérico ali, né? E também, quanto isso dificulta também a disseminação desse conteúdo aqui no Brasil, porque você está falando também que a mão de obra é muito diferente da mão de obra de uma construção comum. Sim. Dá pra trazer um cara que tá trabalhando em alvenaria normal e já botar ele no steel frame? Quanto tempo esse cara demora pra ele conseguir trabalhar em obra de steel frame? Dá, mas não é recomendado, cara. Porque dá. Só que eles vão vir com muita crítica, assim. Eles vão falar que não dá certo, que do jeito que eles fazem é melhor. Eu tô falando isso por experiência minha, né? Uhum. Talvez outras empresas, outras pessoas tenham uma experiência diferente. Sabe o tipo de mão de obra que a gente traz que dá certo? Tipo, montador de móveis. Cara. Porra, ele vai roubar os caras de nós. Montador de móveis, não é possível, velho. Cara. Porque a cabeça deles já é baseada em processo. A cabeça deles, eles já trabalham com uma coisa meio que entendendo que tem uma lógica para a coisa acontecer. Eles entendem de dispositivo já é de mais montagem. um Lego para eles, a forma de trabalhar. É, estilo dispositivo de montagem, que é basicamente como eles usam no steel frame. Por exemplo, esse Basic Coat, cara, tem temperatura para você executar ele. Então, a parede ela tem que estar numa determinada temperatura. Então, o indicado para a gente executar isso é das 7 da manhã até as 10 e depois das 16 até as 17, 18. Aí você fala isso para um pedreiro, pra você ver. Não, dá pra fazer aqui agora. Não, mas eu vou chegar essa hora na obra, vou sair só essa hora. Não, os caras ficam doidos, cara. Vai falar, ô patrão, não dá, desse jeito não dá, como é que evolui a obra? De não entender, cara, fluxo de processo, sabe? Porque eles, cara, eles não todos, né, cara, do jeito que eu tô falando, parece que a gente tá tratando com criança, né? Não, tem um monte de cara que são muito bons, mas é uma exceção os bons, cara, olha que absurdo, Sim. né? É exceção. Era o que a gente tava falando de mentalidade também. Eles não conseguem entender que as coisas elas têm um processo, cara. Tipo, ao mesmo tempo... Cara, quantas vezes você já viram em obra que o cara ele faz uma puta amassada pra fazer reboco, tipo 5:30 e ele vai embora às 6, aí você volta na obra no dia seguinte tem um puta balde, cara, cheio de massa dura. Perdida. Por que ele fez aquilo, cara? A gente tava falando, o Matheus falou um Sabe? pouquinho antes disso que tem muito do erro humano no desperdício da obra, né? E aí você até falou, puta, mas aqui também tem erro, né? Na parte do estilo. Eu lembrei. O que agora voltou, agora achou. É isso. Pô, obrigado, cara. Que é, por exemplo, tem uma fita que é um erro humano muito que acontece. No steel. No steel. Tem uma fita lá, cara, que é uma fita que usa pra drywall também. Ela é uma telinha que você olha, é branquinha. Tipo, a fita do drywall, eu vou dar um número só de referência. Ela custa R$1 o metro. E a fita para usar no Basic Coat, que é a massa... Massa polimérica. Que tem o composto elastomérico, cara. Ela custa tipo 30 por metro. Só que você vai na loja, o cara que vai começar o steel frame, sei lá, um pedreiro, por exemplo, ele olha a fita branquinha, olha a outra e fala... pra cima de mim? Vou dar mais barato. Só porque... Pra cima, Demoar. Cara, bicho, vou usar essa daqui. Os caras só porque fala que é de steel frame, essa daqui quer me enganar, brasileiro. Põe o nome em inglês e quer cobrar 30 vezes mais caro. Me dá esse negócio aqui. Vai lá na obra e tora aquela fita lá na obra inteira. Dá 5 meses a obra tá inteira fissurada. Aquela fita apodreceu, porque ela não tem o tratamento, tipo, pra suportar a alcalinidade do cimento que tem na massa do Basic Coat. Então, esse tipo de jeitinho no nosso sistema não suporta. Não pode acontecer. Porque aí o filho de uma mãe faz um negócio desse, aí passa uma pessoa na rua, olha a obra e fala assim, olha que merda. Que bosta esse sistema. É porque aí você vai numa casa de alvenaria, a casa ela tá caindo, a casa tá parecendo a Torre de Pisa lá. Aí ela fala, mas é alvenaria, né? De boa. Quem construiu a casa? Foi o João.
Ô, seu João, tô precisando construir contrato, o filho da mãe que fez a casa torta. Agora, no steel frame, o cara já condena, né? Fala, putz, esse sistema não presta por causa de um erro desse tipo, que já teve muito, cara. E a gente já errou coisas desse tipo. Não de usar material sabendo que tinha o material certo. Mas isso é não bom sabendo pro mercado, que tinha o certo, cara. Isso é bom pro mercado, porque, querendo ou não, alguém tem que inovar e alguém tem que ir lá e errar e dar resumindo, alguém tem que se lascar, para não se falar Sifu. Foi, cara. Né, você foi um desses que pegou lá no começo, lá quando começou a vir pro Brasil, tanto tem que comprar matéria-prima de fora, aprendeu para agora facilitar a vida de quem quer entrar, agora que virou uma normativa. E foi isso. Convencional. Vocês perceberam, cara, que eu tenho muito problema de memória? E aí, cara, não é brincadeira isso. E por conta disso, eu tenho uma característica, cara. Toda vez que eu aprendo um negócio, eu tenho o costume de escrever, para quando eu precisar fazer de novo, eu ler do jeito que eu resolvi aquilo. E aí eu sempre crio procedimento para fazer as coisas. É uma característica minha, cara, juro. E isso foi incutido dentro da cultura da iBuild, cara, de criar processo para tudo. Então, quando a gente tem situações da empresa que dá problema ou dá certo, é padrão. Cara, a gente tem um manual lá com 300 páginas escrito, cara, com coisas que deu problema, o que aconteceu, o que tem que fazer e vai escrevendo o processo, cara. Eu não tô brincando, vocês viram 2, 3 vezes, cara. Os caras estão até rindo, porque eu sou assim também, eles até me zoam. O cara cria um trelo pra tudo. Não, mas você faz isso? Cria um trelo. E você viu, cara, não é brincadeira. Assim, a gente passa constrangimento, eu me senti um bobo aqui aquela hora. Mas olha... É uma questão de expandir o cérebro humano, você não vai lembrar de tudo, né? Você tem que, em algum momento, às você vezes vai ter a gente que não lembra nem de nada. Imagina de tudo. É que você começou a falar do Reboca, aí eu tava tentando lembrar o que o Matheus tinha perguntado, que a gente entrou no assunto, aí realmente falei... Puta, qual que era? Qual que era a pergunta? E aí foi da mão de obra lá, né? O cara não fazer, perder muito... falou que no steel também acontece o erro humano, mas ele é muito mitigado com relação à alvenaria, né? Tipo, na alvenaria você tá sujeito a muito mais erros. Quando você compra uma máquina para cortar madeira, já vem no manual dela, que o erro dela é de 1/10 de milímetro. Exato. Aí você 10% pega de milímetro. Você pega pouco, isso que você falou, mas tem. Todo claro, tem erro. Cara. Tudo tem margem de erro. Tudo. E se a gente pega essa característica que a gente falou, de anotar as coisas que está lembrando, teria muito mais erros, por exemplo, numa alvenaria. Se um cara lá, o pedreiro que está construindo algo, amanhã eu preciso fazer isso e isso. Se ele tivesse a capacidade de anotar aquilo ali para lembrar o que ele vai fazer no outro dia, com certeza diminuiria a quantidade de erros numa obra convencional, né? E aí o que fez a gente criar esse sistema foi assim, a gente criou processo para tudo. A gente tem procedimento para fazer café. Juro, tem procedimento para fazer café. Isso foi uma coisa que eu vi com uma pessoa que eu trabalhei, que fui tipo o trainee do cara. O cara assim mudou minha vida profissional. Fiquei do lado do cara, o cara foi de multinacional, assim. Eu vi o cara fazendo isso acontecer na prática. E eu trouxe isso para a empresa por conta dessa característica minha, de, sei lá, falta de cognição, né, de conseguir gravar as coisas e de criar processo, porque assim, aí vamos supor, eu precisava fazer uma contratação lá atrás. Aí eu lembro que eu fiz uma puta forma legal de contratar, falei, nossa, que da hora, contratei a pessoa certinha, cara, documentação, arquivei num lugar bonitinho. Aí dali 2 meses eu precisava contratar de novo, falei, puta, como que faz mesmo? Sabe, aí, cara, criou o processo, tem que contratar. Entra lá, pastinha, RH, processo, como contrata? Passo 1, tal. E aí, cara, é isso em tudo na empresa. E aí a gente deu um pulo do gato hoje, que a gente usa um negócio que chama BPM. Esse BPM, ele é um sistema, cara... Business Process Management, né? Ah lá, só quem tem memória ruim que sabe essas coisas. Cara, ele funciona tipo uma gamificação, cara. Você começa o processo, a gente começa o processo de prospecção de cliente, a gente dá o play, cara. Conforme você vai confirmando as tarefas, ele vai te jogando no jogo, cara. Ele vai te colocando coisas que você tem que fazer pra frente. Então a gente tem uma plataforma hoje que é da hora que pega o cliente até a entrega da chave, toda padronizada, tipo o funcionário precisa de vale transporte. Você clica na tarefa, tem o desdobramento de tudo que precisa ser feito. E um construtor, cara, ele não necessariamente tem isso. Ele com certeza não tem. Com certeza não tem. Na verdade. Só para contextualizar um pouco aqui, o Diego,
ele tem uma franquia na qual tem todos os métodos para construção, mas não só para steel frame, mas de gestão, até para fazer o café, de padronização de tudo que ele aprendeu nesses últimos anos construindo, para que você só contrate e gerencia a sua empresa. É isso. E nisso tudo tem uma gamificação que te dá o passo a passo do que precisa fazer com o cliente naquele momento. Passo a passo. Desde, por exemplo, contratou o cliente, tem algum, tipo, desde os mimos que a gente manda pro cliente até, cara... Tipo, a sua casa está pronta. Por favor, mandar o vinho pro cliente. Cara, Mas isso você não fez... tipo nisso? não é tipo... Tem isso. E ainda fala quem tem que mandar o vinho. Tem, cara. Não tô brincando. Para fazer o cafezinho, você precisa pôr 3 colheres de café da marca tal. Cara, e é uma coisa assim que eu era músico antes. Pensa, músico assim, eu tocava, eu achei que eu ia ser, tipo, sei lá, cara, o Steve Harris. Eu achei que eu ia fazer turnê pelo mundo tocando. Então, assim, era uma coisa que pra mim era ilógico, cara, eu ter essa percepção, essa cabeça de processo. E aconteceu isso comigo quando eu vi aquele negócio, quando eu comecei a estudar administração, que aí eu vi, cara, que a história da administração, o mundo, cara, ele virou o que é por causa de processos, cara. Tipo, Henry Ford, cara, quando ele criou a linha de produção, aí depois veio a Toyota, cara, que ela conseguiu fazer, tipo, o Japão que tava em frangalhos lá, cara, depois da Segunda Guerra Mundial, conseguiu fazer o Japão virar a segunda maior potência do mundo por causa de processo, cara. Programação é um monte de processos repetitivos. É isso, cara. Você repete. Sabe? Aí eu falei, a construção civil, o que falta pra gente? A gente tem tudo, falta processo. O que falta pro povo agora que tem norma, que tem tudo pronto, já tem fábrica de todos os materiais do sistema na mão? O que falta pra gente colocar agora um monte de obra em steel frame no Brasil? Processo, cara. Porque o povo tem medo de conseguir chegar e falar assim, putz, eu vou sair da alvenaria, que é o que o cara sabe pra caramba. Por mais que ele sofre, por mais que ele tenha problema, cara, mas o cara tem aquilo na mão dele. Cara, ele sabe os riscos, né? Falando, além de processo, que falta um pouco também no Brasil, já conhece o professor Clóvis de Barros? Já ouviu falar dele? Falta bril. O que falta na galera é bril. Ele fala, claro, Pitágoras. Há 5.000 anos atrás, ele descobriu o teorema de Pitágoras, tá num livro, você só precisa ler e entender e você não usa. Você não sabe, você erra. É a mesma coisa, a norma tá lá, você só precisa entender. Alguém tirou essa merda do nada. Teve que escrever pra você. Alguém criou isso. Então, cara, é só ler. É ter bril. O Clóvis de Barros tá certíssimo. Eu acredito um pouco também que o fato do mercado de construção civil ser tão arcaico quanto a gente bate nessa tecla aqui, é por conta dessa arrogância do mercado no geral, de, não precisa de processo, ou não, vou comprar aquela fita branca, vou comprar essa aqui que é mais barata. Vem com o pai. Vem com o pai, vem que eu manjo, de achar que manja tudo. Eu acho que parte um pouco disso, né, de, da galera não ter essa concepção de que é importante ter o processo, é importante você padronizar, é importante você ter qualidade. A frase que a gente mais fala lá na iBuild é quem acha não sabe. É isso, cara. Boa e frase. Uma outra coisa que precisa quebrar também é, eu sempre fiz assim, sempre foi assim, e por que eu tenho que mudar? A síndrome de Gabriel. Entrando nesse ponto, eu até queria perguntar para você, Diego, sua percepção assim em relação ao consumidor final mesmo, sobre a aceitação do método de steel frame. Você tá desde quando já fazendo steel frame? 2015. E como vem sendo isso nesses últimos 7 anos aí? Cara, tá assim, eu tô em estado de glória, porque assim... tá voando. Não, cara, de feliz, porque quando eu resolvi mergulhar nisso, cara, não tinha nada. Assim, eu vim da construtora, meu ex-sócio saiu, não acreditou, não botava fé, ele é engenheiro, um puta de um cara. Eu entrei na construção civil por causa desse cara. Esse cara, assim... muito pra mim. Só que ele não acreditava nisso, né? Ele era da alvenaria. Da alvenaria. O cara fez Birman 21 aqui, sabe? O cara fudido, assim. Muito bom. Desculpa. Pode falar. Fudido, cara. Só que não acreditava no método. Falava, o brasileiro não vai, cara. Esse sistema não vai, não tem jeito. Só que ele tava pensando como engenheiro. E faz sentido na cabeça do engenheiro. Porque para martelo, qualquer cabeça é prego. Eu vindo de outra área, cara, e eu vi aquilo, eu falava, meu Deus do céu, cara, é tudo que todo mundo da construção civil busca, é industrializar, cara, é ter processo. E aí, nenhum cliente queria.
Porque, cara, é aquele negócio, eles achavam que a casa era de papel, cara. Eles achavam que era tipo aqueles filmes que o cara dava um murro, pegava o pescoço do outro lado do cômodo, sabe? Eu tinha que responder perguntas assim, mas e se um bandido quiser entrar na minha casa dando uma retada? Aí... Não, eu juro, cara. Assim, mas aí vai entrar na alvenaria. Você tem que mudar de bairro, meu amigo. Não, eu acho que é mais fácil o cara arrombar a porta. Era isso, eu falava, mas que pergunta. A galera desiste. Como que uma pessoa vai entrar pra roubar uma casa pela parede? A galera desiste do steel frame e fala, mano, não quero responder esse tipo de pergunta. Rua, aí você olha, tem um cara dando uma marretada no muro de uma casa. Não existe. Mas não era porque era a maldade da pessoa. É porque, cara, eram os argumentos que vinham na cabeça, né? Sei lá, tinha medo da casa voar, juro. Falava, se der um vento forte. A casa continua aí. Tem que inventar o mundo, cara. Então, hoje, o que tá acontecendo? Olha isso que vocês estão fazendo, cara. Essa abertura que vocês estão dando pra gente. E eu não sou a primeira pessoa que tá falando disso aqui. Vocês já trouxeram outras pessoas que manjam muito, cara. É uma demanda que ela tá surgindo por pura necessidade. As pessoas estão buscando isso. Porque não adianta o negócio ser bom só, né? Tem toda a aceitação das pessoas, não só das que vão prova comprar social, a casa, mas das que vão trabalhar, porque para tornar isso real mesmo, é um processo muito demorado. Mas isso, né? Qualquer novidade, qualquer inovação passa por isso. A internet Tem a passou curva por de isso. aceitação. A internet passou por isso. Bill Gates dava entrevistas falando disso, que a internet ia ser isso e aquilo. As pessoas, isso não tem como, impossível. Tudo que é inovador passa por crítico. O MCF tá passando isso agora. O exemplo que eu gosto de usar, cara, foi quando o Thomas Edison, eles estavam ali querendo implantar a energia elétrica, que estava aquele negócio de corrente alternada, corrente contínua, e estava ele e o Tesla na treta ali, né, de saber qual que ia ser a corrente padrão, e o John Rockefeller, cara, que era o cara mais rico do mundo na época, era o cara que fornecia querosene para o povo ficar com luz à noite em casa. Esse cara, ele teve a audácia de levar um elefante numa ponte, dar choque no bicho para ele cair, e falar assim, vocês não podem colocar energia na casa de vocês, porque esse negócio aqui vai matar todo mundo. Tipo, o cara querendo travar a evolução. E o cara era o cara mais rico do mundo, bicho. Só que conseguiu. Olha aqui, cara, olha o tanto de luz que a gente tem aqui hoje. É inevitável, né? Quando o negócio é bom demais, é inevitável ele vir. Inevitável. Podem demorar, igual o carro elétrico, o carro combustão, mas... O próprio carro, quando foi a troca do cavalo, da charrete pro carro, também foi assim, né? Colocar... O pessoal não acreditava nisso. E como que vai acontecer se a gente tá passando por isso agora nos métodos construtivos, na criptomoedas. Fala que é golpe, que não é golpe, que é pirâmide, que não é pirâmide. Né, cara, eu acredito demais. Eu tenho também. certeza que isso vai ser assim. Que é igualzinho a moeda normal, cara. E o que a gente conversou aqui também de facilitar ida a cartório, até de compra de imóvel, cotas de imóvel, vai facilitar isso, vai possibilitar uma pessoa que tem R$1.000 investir num empreendimento de 20 milhões em Jericoacoara. Você fala o quê? Tokenização que as criptos vão trazer. Qual que é a diferença do valor do dólar para uma de criptomoeda hoje? Antes tinha o lastro do ouro ainda. Mas não existe mais. A diferença é que você não precisa mais ir na casa de câmbio comprar. O valor da moeda é o valor que a pessoa dá pra ela hoje. E o papel moeda já nem existe mais. Porque quem que anda com dinheiro na carteira? Ninguém, cara. Ninguém. Eu só ando com notinha do que eu passei no cartão. Olha, falar pra você que faz uns 8 meses que a minha carteira não vê R$1 dentro dela. Faz todo. Eu nem sei porque eu tenho carteira mais. E quando você vai passar no pedágio, tá sem dinheiro, velho. Não aceita cartão, pior coisa do mundo. O pedágio começou a aceitar cartão por aproximação faz 6 meses. Exato, velho. É isso, não faz sentido. É a essência da mentalidade. Toda vez que você for trazer algo inovador, você vai ter que mudar a mentalidade do consumidor, a mentalidade dos profissionais da área e ainda passar por cima das empresas enormes, tradicionais que estão você tocou num ponto. Que estão sendo sustentadas por aquilo que é antigo, mas que já tem algo novo melhor. Que é o caso essas delas. Empresas deviam fomentar isso, na verdade, a inovação. É que eles pensam assim, eu vou começar a produzir aço ao invés de cimento, tá ligado? Cara, obviamente não. Você tocou num ponto. A norma do steel frame tá para ser aprovada, cara. Desculpa aí o pessoal que tá aprovando a norma, porque eu conheço eles que estavam, mas sei lá, tipo, há 4 anos. E eles estavam encanando, tipo, com vírgula da norma, de não deixar aprovar. Que era lobby, cara. Era lobby. Porque sabe que esse negócio não vai ter mais volta. É só segurar um pouquinho mais, né?
Para o pessoal sabe que ganhar eles vão ter que aprender a fazer assim Era também, né? óbvio. Cara, mas eu não sei, né, se é teoria da conspiração, mas faz muito sentido, né, cara? Acho que faz parte da natureza humana a resistência à mudança, né? Cara, Eu faz. acho que Mas ainda aí mais vai- se um humano ele já tem resistência à mudança em algumas coisas específicas, imagina uma empresa que é um conglomerado de pessoas ali com Que é interesses. envolvido com uma série de outras coisas, né? Mandam muitas vezes no país, né, de alguma forma, né? Isso Gente que viu a gente aí, né? podcast, cara. Podcast hoje, eu, por exemplo, eu consumo informação através de podcast, eu não vejo jornal mais. É uma disrupção brutal, né, de Exato. paradigma aí. Você tem a possibilidade de ir naquilo que você quer. Eu É. quero ouvir sobre esse assunto, eu não quero ficar ouvindo a tragédia no jornal, ter que ficar esperando o jornal inteiro também acabar pra ver a gente aquela fala notícia. muito disso. A minha filha, por exemplo, se tem propaganda, ela chora. Ela reclama. A gente vivia nisso. Tanto que a TV tá mudando até o estilo de propaganda. Estão colocando as propagandas dentro das novelas. Tá, não tá interrompendo mais pra fazer. Porque na internet você vai lá. Pô, quero avançar, avança. Tem os Sim. anúncios ali que te interrompe. Mas você dá 4 segundos, você pula. Sim, Lá na TV você não pode pular. não pode. Você não pode voltar. Você não pode assistir quando você quer, no horário, no seu melhor horário. Então, a internet trouxe uma liberdade gigantesca. Só que assim, existe pouca curadoria na internet. Isso que é o problema. Concordo Qualquer também, um pode falar o que quer, não tem uma validação. Então, cada vez mais vai ter essas comunidades que validam, com pessoas que são referências na área, porque hoje você abre na internet, qualquer um pode abrir lá e falar o que quiser, sendo verdade ou não. Né? O jornal, beleza, tinha validação, mas a gente sabe que tem muita coisa ali por trás, né? Tem muito interesse ali por trás da situação, e sempre foi uma forma de manobra. A Pra gente tá todos, vendo né? isso hoje porque tem a internet que mostra um outro lado, né? É difícil você saber o que é real e o que não é real hoje. É difícil julgar. E as pessoas não vão atrás das fontes. E aí, quando você vai atrás das fontes, você não sabe se elas são confiáveis realmente. Isso que é o pior. Então, você fica meio ali a ver navios ali do que fazer, o que é certo e o que não é. Então, o que a gente até se preocupa muito isso quando a gente foi criar o podcast. Porque, pô, tem que trazer gente que é do mercado, que faz realmente, que tá no dia a dia para trazer informação relevante. Porque se não for relevante, nem vale a pena eu sentar aqui, que eu não ganho nada para fazer isso, sentar aqui e ficar aqui 2 horas falando de um assunto se não tiver interesse da pessoa. Então, acho que a grande vantagem de ter isso é quem tá assistindo a gente é porque realmente quer nos assistir. Não tá ali porque o canal 5 só tem aquele e é isso que eu tenho que assistir, acabou. Ele me escolhe. E nesse setor nosso, eu acho que não. Quem acha não sabe. Mas eu nunca vi podcast, por exemplo, porque quando a pessoa ela vai querer construir, essa pessoa ela vira um rato de biblioteca, assim. A pessoa ela pesquisa tudo, cara. Abre 500 guias no Chrome. Nossa, cara, ela conhece tudo de obra, porque a pessoa ela vai atrás. E não tem muito conteúdo, cara, real, assim, sabe? De interativo. Tem aqueles textos, cara, de engenheiro. Engenheiro, Tá maluco. puta, Ou, técnico, ou até né, tem, cara? mas muito picado. A pessoa tem que consultar em vários lugares diferentes. Eu já pra vi chegar coisa numa tipo de conclusão. móvel planejado, já vi de arquitetura, que é coisa que as pessoas elas precisam ter também. Precisa ter. Tato, né? Ser agradável consumir essas coisas, né, cara? Na construção civil. Não pode ser aquela coisa técnica, né, cara? Já é um assunto chato, né? Digamos Nossa, assim. Pra quem muito. tá começando, pô, vou construir amanhã. Eu não acho, eu consumir amo esse falar de conteúdo. construção Pra civil. gente que tá no meio, mas- faz parte da rotina. Mas pra Mas quem, pra pô, quem- quero construir amanhã, não sei nada. Consumir esse conteúdo não é legal, assim, dependendo da cara. forma que você consome. Eu acho que isso a gente usa muito até na nossa página. A gente não vende imóvel lá na nossa página. A gente fala de casa. Então a gente dá dicas de um monte de coisa. Se os investimentos são mancha ou não mancha. A gente fala de muita coisa que não tem nada a ver com imóvel. Então a pessoa fala, pô, eles sabem o que estão falando, eles são legais, eles têm uma autoridade. Naturalmente eles vêm atrás da gente para fazer o móvel, porque a gente gera uma confiança na pessoa. A gente ajuda ela, né? A gente ajuda ela e A depois gente ela compra ajuda e depois com a ela gente por retribui consequência. de alguma forma na consequência. Então não adianta a gente também ficar lá falando, o móvel, ele tem a corrediça tal, a dobradiça tal, ela é melhor por isso, por isso, por isso. Isso eu falo quando ele estiver lá na loja. Perfeito. Entendeu? Quando ele já estiver lá na loja. Primeiro ele tem que conhecer o porquê ele quer. Porque como eu falei, o cliente ele não quer saber várias coisas, ele quer a casa. O sonho dele é a casa. Entendeu? Pô, steel frame e alvenaria. O que ele quer saber?
Tá, é mais rápido, é seguro realmente? Você vai ter que me provar que é seguro. Vai voar a casa? Não vai voar a casa? Ele quer saber pequenas coisas. Não saber se a massa é polimérica, que não sei o quê, que o conduíte é não sei o quê, que a fita é de R$30 porque é a certa. Não. Não, isso ele não quer saber. Ele quer ser mais barato, se vai ficar pronto rápido. Nossa, é legal, vocês tocaram num ponto também, que é a parte financeira, que é uma desculpa, Cássio, te cortei. Não, Por exemplo, qual que é o padrão que sempre veio vindo do Brasil, assim, ó? O cliente, ele primeiro comprava o terreno, ficava lá pagando. Terminou de pagar o terreno, aí dava um jeito de juntar uma grana para começar a construir. Ia comprando bloco, juntava o bloco. Ia comprando um pouco de cimento, aí chamava e ia subindo. Lembra que tinha muito esse conceito. No final de tudo A chácara assim. No final de tudo isso, ele conseguiu construir a lápide dele, que já passou todo o tempo. Aí veio, né, cara, esse monte de crédito que, putz, a Minha Casa Financiada foi uma empresa também que ajudou demais o setor, porque popularizou isso de uma forma geral, ajudou todo mundo do setor da construção civil. Só que tem uma coisa agora que precisa também ajudar a mudar, é que o cliente, ele primeiro precisa saber quanto que ele tem de dinheiro para ir atrás de fazer projeto, porque o cliente, ele faz o projeto primeiro, geralmente o projeto ele é feito com fígado, aliás, fígado não, coração, né? Aí ele faz aquele projeto incrível, cara, lindo, maravilhoso. Ele começa achando que vai fazer uma casa de 100 metros, aí no fim a casa é de 180, porque já tá a sogra dentro da casa, já tem, sei lá, canil, já tem nada contra a sogra, né? Já era o canto do guerreiro. Já era. E aí, a hora que o cara ele vai levar o orçamento, vai pegar esse projeto feito para orçar, é uma coisa totalmente ilógica. Porque primeiro o cara fez o projeto para depois ele ir atrás do dinheiro. Assim, para depois ele saber se aquilo é execuível ou não. Aí ele leva para uma construtora séria, a construtora vai dar o preço certo. Fala, olha, é isso que custa. Vai custar isso. E aí ela vai dar um contrato pro cara. Vai falar, ó, isso daqui vai custar isso. Não vai custar nem 10 a mais, nem 10 a menos, é isso. E aí ele se frustra. Porque ele achava que aquele valor lá não era aquilo que ele queria gastar, ou que ele podia gastar. E aí ele vai conversar com o seu Zé Betoneira. Eu vou fazendo aos poucos. Aí começa a bola de neve da Isso, frustração, né? Então, uma coisa legal é a gente, o cliente também começar a entender que primeiro, cara, ele precisa saber qual que é o target dele. Qual que é o alvo de custo que ele tem que ter. E aí a gente tem uma plataforma que o cliente ele monta a casa dele inteira num aplicativo, que ele vai dando todo o mapa da casa, tipo, todo o design, não design estético. Eu falei a palavra errada também, não é design. Todo o layout da casa, tipo metragem de cômodo, qual é o padrão de acabamento do piso, qual é o padrão de conforto que ele quer, se ele quer um quarto com mais conforto acústico, menos. É meio que os parâmetros da casa. Vai parametrizando a casa. Um exemplo, ele tem 2 filhos, vai ter um quarto para cada filho, um quarto do casal, a cozinha, que é uma área gourmet ali para receber uns amigos. Você vai colocando um cachorro, precisa de um jardim. É isso. Se fosse um briefing mais genérico, só que já consegue abranger bem uma expectativa de custo. Ele vai ter nossa, usou o termo perfeito. Ele vai dar uma parametrização que já vai dando o valor que aquilo lá vai custar. A gente já tem tanto know-how, né, em construir, que aquele valor que ele for dando já é o valor total do orçamento. Já sabe que aquele valor vai ser aquilo, e baseado naquele valor eu consigo assinar um contrato com o cara. Então, se ele viu que já ficou além daquele valor que ele quer, ele vai remodulando aquilo que ele tem para trás. A partir do momento que esse cliente chegou no target de custo dele final ali, ele pega um relatório que ele é emitido por esse software nosso, por esse aplicativo, entrega na mão do arquiteto dele, que ele quiser. Corre para o abraço. E ele acabou, cara. A casa dele vai custar exatamente aquilo que ele parametrizou. E até o arquiteto vai projetar mais fácil, porque já tem vários do tamanho de quase tudo, só vai deixar aquilo bonito. O arquiteto ele vai poder usar toda a criatividade dele dentro dos parâmetros de custo que estão previstos ali naquele orçamento, cara. Pra você que tá achando que é bom demais, a gente também achou. A gente, inclusive, vai construir uma casa em steel frame e vai mostrar tudo aí pra gente tirar a prova real disso na minha frente. Eu quero ver. Então, e é a gente, né? Pessoal aí, aguardem aí que vai ter a casa do Mikasa em breve. Vou anunciar aqui pra gente não voltar atrás, pra gente fazer. E é legal você comentar disso, porque muito do nosso público que assiste, eles têm uma primeira impressão errada, né? E a gente também teve. O Bartô
Quando É conheceu contra-intuitivo. os Quando é cara- bom demais, é contra-intuitivo. Você não quer exato, acreditar, você fala, não é disruptivo, verdade. É fácil você criticar algo que é disruptivo, né? Algo que é desconhecido. O próprio Bartô fez isso aqui, né? Com o nosso host que não aparece falou, faz não, isso tempo, aí né? tem envolvimento com Não, o governo, tem política no meio. Isso aí não deve é ter possível política. Isso daí. Exato. E depois de uma conversa de 1h30 com o Vinícius e o Diego, o cara mudou totalmente a percepção. Porque você conhece, você vai a fundo, você estuda, você se aprofunda, e aí você vê que aquilo realmente faz sentido. Eu só acreditei de fato quando eu conheci construtores que mudaram de vida fazendo isso. Exato. Com crédito. Quando eu vi o cara, eles agradecendo, puta, você mudou minha vida, tal, o que vocês fizeram pela gente, nunca ninguém fez. E não é só o crédito, é um ecossistema completo que os caras Exato. oferecem. E aí sim a gente falou, puta, não, é verdade. Porque senão nem estaria patrocinando aqui, porque a Sim. gente não quer isso. A gente Porque quer quem colocar olha a primeira realmente- impressão do cara é isso, né? Tipo, é crédito, financiamento é prisão, vamos fugir disso. Mas ele não vê o ecossistema que está sendo criado. em Cara, torno uma coisa disso. muito maior, né, do que ver. Muito maior do que só o crédito, só o financiamento. E o que o Diego fez aqui foi mapear tudo que ele aprendeu, compilar tudo pra você só comprar lá e ter todo o treinamento e economizar aí 10 anos de trabalho. É muito erro, cara. Muito acerto, muito erro. É a pessoa começar com quase 10 anos de experiência. Exatamente. É comprar Né? um McDonald's da construção, é tudo pronto. Tipo isso, né? Olha aí. Ô, vamos até falar aqui, você pode abrir valores de franquia, alguma coisa assim pra gente? Cada cidade, esses valores, eles são levantados por índices. Tipo assim, índice de IDH. Então, cada cidade tem um preço, ela não tem um valor padrão. São Paulo mais caro do que uma cidade Por no exemplo. interior. Então, a gente tem, vamos supor, a gente tem uma franquia em Rondonópolis. O preço dessa franquia foi totalmente diferente do preço de Alphaville aqui. Foi totalmente diferente do preço de Ribeirão Preto. Totalmente diferente do preço de Leme, sabe assim? A gente pode resumir que é baseado em potencial da região. Da região. O tanto que aquela região ela vai poder te entregar. Só que tem um monte de... A gente sabe que o setor da construção civil, ele é um setor muito grande. Tipo, do nada o cara ele tá com 3 milhões na conta, assim. Porque é um setor que... Ele Movimenta grana. ele tem Ele muito demora dinheiro. um pouquinho para movimentar com relação a outros investimentos, mas quando ele vem, ele vem vem forte. de uma vez. 90% dos milionários vieram do real estate. 98%. Né? 98? Foi o que o Vinícius postou lá. Eu vi 90% esses dias, a editora de vídeo também, a Driele, confirma pra mim que foi 90%. Mas, porra, 90, 98, 90%. a diferença não tá tão grande ali, É. né? É muita gente, vamos resumir. Tipo assim, a maioria dos milionários vieram mano. daqui. Quem é milionário começa no real estate. No mundo, Quer virar não no milionário, Brasil. Começa no real estate. Cara, mas pensa, todo mundo precisa ter onde morar. Né? A construção É o vai existir produto pra mais sempre. caro, né? Vai existir pra É o sempre. produto mais caro da vida das pessoas. Né? E depois disso vem o móvel, né? Obrigado, meu Deus. Todo Mas mundo- o móvel tem que ter, né? Porque a pessoa vai jogar roupa no chão. Exatamente. Mas a gente tava falando dos preços de franquia, então... O Matheus quer funciona comprar nessa uma. Ele tá querendo Eu comprar tô uma. interessado. Dá pra parcelar a realmente. franquia? Então, Financiar Pô, ela. industrializar. A gente pode usar um crédito pra financiar a franquia? A gente industrializou o móvel planejado, mano. É. Industrializar a construção também, né, pô? E é muito louco, assim, porque a gente precisa ter pessoas que estão totalmente alinhadas com a cultura da empresa também. Nós já tivemos franquia, assim, pessoas que quiseram entrar e a gente não aceitou. recusou. Cara. Não é só o dinheiro. Tem um processo Não. seletivo pra Tem pra muito, participar? Muito. Essa semana, infelizmente, não conseguimos, assim, uma cidade que a gente queria ter, precisou travar o avanço. Porque é muito difícil lidar. O setor da construção civil é muito difícil, cara. Ele não é fácil. Você tem que ter uma capacidade de resiliência monstruosa. Lidar com erros, né? Você lidar com erros, você lidar com mão de obra, você lidar com o cliente, porque quando você vende, você faz uma venda de um produto, o seu tempo de relacionamento com ele é muito curto. Você consegue encantar muito fácil o atendente do Outback lá, ele encanta muito fácil o cliente. Ali é 1 hora, 2. Puta, eu consigo encantar uma pessoa 2 horas facilmente. Agora, você encantar a pessoa 1 ano, 6 meses, cara, conseguir lidar com ela, tipo, os picos emocionais que ela tem, você conseguir lidar com isso, não é fácil. Pô, e você imagina a dificuldade. Você tá lidando com o sonho dela, né? Maior com a sonho, casa na dela, o grande maior maioria das sonho. vezes. É o sonho mais caro, O sonho né? mais caro. Cara, é Nossa, muito mas tá. difícil, é muita responsabilidade. Então, às vezes, o que acontece? O mote da iBuild é tipo, deixa com a gente.
É isso. O nosso negócio é esse. Deixa com a gente cuida de tudo. Só que o cliente, ele é traumatizado, cara, pela história. Tem uma propaganda da Tigre. Pode falar a marca? Pode falar. Inclusive, depois eles se quiser boleto patrocinar aqui, aí, Pix. fica à vontade. Cara, o cara, ele atropelou uma pessoa. Aí todo mundo ficou puto com o cara que atropelou a pessoa. Aí ele sai do carro. Aí, cara, desculpa, eu tava em obra. Aí todo mundo larga o cara que tava atropelado e falou, você tá em obra. Essa propaganda é boa, nunca vi, né? Criativo de milhões. O que isso quer dizer, cara? Quer dizer que é muito difícil. É pior que ser atropelado. Pronto. É isso, cara. É muito difícil você lidar com obra. E aí o cliente, cara, ele não consegue largar. É tipo um masoquista. Sadomasoquismo. Masoquista é o que... Sadomasoquista. Pronto. Ele, tipo assim, a gente fala, deixa com a gente. Aí o cliente, ele fica indo na obra querendo ver, cara. Ele quer ter problema. Então, você lidar com isso, você criar essa cultura dele de falar, cara, vai pra lá, sabe? Assim, fica de boa. Parece que ele fala, nossa, mas se eu não tiver ali, não vai andar, não vai dar certo. Aí dá vontade de falar, é óbvio, né, cara? Olha a quantidade de casa que você fez, todas deram certo. Mas não tô falando mal do cliente, mas assim, para tentar fazer eles largarem. E se uma pessoa não tem estômago para aguentar o cliente ter essa frustração, que não é culpa dele, cara. Mas é um histórico da alvenaria, cara, né? É o histórico. O cara não aguentar porque enche o saco. Vai ver o cara e aí também. o cara vai chegar pro cliente e falar, meu amigo, vai. Deixa eu trabalhar Não aqui em pode, paz. cara. E pode ser que o cara Então tenha tem que ter o perfil certo para aguentar, E o cara pode já ter passado por uma experiência ruim que ele construiu a casa. Porque até hoje, assim, Tem, cara. ele contratava o pedreiro, o eletricista, o pintor, mestre de obra, fazia tudo, né? Se Tinha que arrombava. Se arrombava, igual o Diego fala. E tem que ficar indo na casa... arrombava é bom. Tinha que ficar aí na material de construção todo dia para buscar um cotovelo a mais que precisa para obra. Não sei que eles esquecem dos cotovelos nas Sempre obras. é incrível, cara. Isso é incrível. E aí o cara tem essa percepção de que se ele não estiver ali, não vai fluir, porque precisa dele ali. Cássio, perdão. Não, pode. Cara, um Pode exemplo. complementar. A gente teve uma obra da época da pandemia. O engenheiro calculista projetou lá e a viga ela deu numa obra de steel frame, cara. Tudo tá sujeito a ter algum problema. Pra você ver que não é bom assim para ser verdade. Tudo tem problema, né? Deu 5 centímetros de barriga numa viga. A gente chegou pro cliente e falou, olha, cliente, deu essa barriguinha na viga aqui e a gente vai, já conversamos com o calculista, a gente vai fazer isso, isso e isso. O ART de execução, a responsabilidade civil, é total da construtora, total do engenheiro nosso ali e do nosso calculista. O cliente, cara, ele se sentiu inseguro ali. É porque o cara é ruim? Não, cara, é porque o cara, ele de alguma forma tem uma insegurança. O cara foi atrás de um engenheiro que o cara nunca fez um cálculo de obra de steel frame na vida. E o cara, ele olhou aquela obra e deixou o cliente doido. Falou, essa casa vai cair. Aí o condomínio inteiro, por causa de 5 centímetros, não deixou a gente fazer o reforço, porque falou que a obra ia cair. Cara. Aí assim, acabou a felicidade do cara. Porque um engenheiro que não conhecia nada de steel frame falou isso pro cara. Então o deixa com a gente, acabou. O que aconteceu nessa obra aí no final? Não, aí a gente parou a obra porque o cliente não acreditava no que o calculista tinha que fazer. Eu estou dando esse exemplo porque é uma situação extremamente de fígado de um cliente. Porque ele tem muito trauma, cara. Aí ele não confia. Então você imagina, você larga isso na mão de uma pessoa que já vai ficar doida com um cliente desse. Então, o cara não está preparado. Trazer esses problemas que acontecem em qualquer obra é muito importante, cara. Porque a gente ficar falando que a alvenaria ela dá problema, ela dá. E tudo resolve. No steel frame ele também dá problema e tudo também resolve. Só que esse medo, né, do cliente, no nosso sistema, ele pode tirar, porque tem uma construtora que está 100% responsável e está ali para cuidar disso tudo, né, cara? Essa é a diferença. Veio um convidado aqui que falou com a gente, que falou que obra é igual restaurante. Você tem que ver pronto o prato na mesa. Porque se você entrar na cozinha,
esquece. Você entrar na Você não pode cozinha, olhar preparação. você não Exemplo. faz mais. Eu uso esse exemplo, perfeito. É tipo o cara fazer o pedido. Chegou o garçom, queria esse macarrão aqui. Beleza, o garçom tirou o pedido, aí o garçom sai, aí o cara olha, fala, não, já levanta, vai atrás. Vai atrás do garçom, a hora que o cozinheiro joga a água, já mete a colher no negócio, fala, não, tá sem sal. Porra, deixa eu servir o prato, né? Mas é engraçado como isso é uma Mas questão... é raro isso, não é assim sempre. Mas é uma situação, né? É engraçado como é uma questão cultural isso, né? Porque você deu o exemplo aí do cara viu 5 centímetros de barriga na viga. Que não é certo, Que não é certo, mas já ia resolver. ia resolver, tem solução. Aí, às vezes, o cara chega numa obra de alvenaria, vê a parede torta ali, com uma fissura bem na quina, e fala, não, isso aí é normal larga, de sim. obra. Tipo, é engraçado isso. É. Mas o principal é a cultura de não conseguir largar e achar que se não tiver cuidando, a coisa não vai andar. E olha a diferença. É uma construtora que está por trás, que qualquer problema que der, qualquer problema. Se tiver problema financeiro, tem uma empresa de seguradora que está por trás, que é um exemplo, tá? Puta, falar isso é horrível, mas vamos supor, a casa caiu. Cara, vai ter uma seguradora ali que vai bancar aquilo lá inteiro. Totalmente diferente do Zé que tá ali fazendo o negócio, sabe? Que se a casa cair, ele vai falar, vou precisar de tanto para construir outra. Não tem. Então, eu achei importante tocar nesse assunto, porque parece que, tipo, esse negócio da franquia é uma coisa que a gente tá, cara, muito também segurando de não vai largar na mão de qualquer um, não. Porque Isso o nosso setor, cara, ele é um setor que, pra coisa andar de verdade, as pessoas precisam estar extremamente engajadas, sabe? Fazer aquilo com... Vou que falar, ajudar, realmente. vou falar no meu mercado de móveis planejado, que saiu abrindo loja à torta direito, não eram franquias, eram revendas, cada lojista podia fazer o que quisesse, e fizeram um monte de merda no mercado, cara. deram golpe, sumiram com o dinheiro, tanto que as marcas hoje estão transformando em franquia de fato, e agora estão fechando lojistas, não agora, mas de uns anos pra cá, porque o cara fazia merda. Cássio. Porque vendia pra quem tinha dinheiro, não pra quem queria realmente viver do negócio. Então, eu acho que é super importante você pensar isso logo agora que vocês estão iniciando um processo de expansão, né? Porque é o que vai fazer todo sentido. Porque não adianta você querer um cara que só tá ali pra ganhar dinheiro. Ele tem que ganhar dinheiro, óbvio. A gente não pode ser hipócrita e dizer que o cara não quer ganhar dinheiro. Não, e a gente Mas também, ele quer ganhar dinheiro fazendo a construção boa, querendo cuidar do cliente de fato. Exato, cara. Exatamente isso. Ainda mais por ser algo disruptivo, né? Algo novo, algo inovador. Já tem uma certa um volume de críticas ali natural, né? Então, Sim. se você acaba pegando alguém que não compactua com os mesmos valores, né? Que não segue a linha da empresa, acaba se prejudicando. E falando do ponto de vista agora de ser um franqueado, tá? Porque beleza, vou comprar a franquia, você vai me ensinar a construir, você vai me dar a gestão, vai ter processo. Tá, mas eu não sei vender. A e-build vai ajudar o cara a vender a casa, a vender a construção. Como que é isso? Você vai me ensinar a vender também? Então, a gente tem dentro da franqueadora um departamento de vendas. Que até, inclusive, a gente já está, né, arrumando alguma forma de captar os clientes sempre. Quando, assim, a gente já tem isso, mas de uma forma que a gente, conversando antes aqui, vocês vão ajudar a gente nisso, porque a gente já tem essa captação quando a gente vende uma franquia numa cidade. Então, a gente vendeu Sorocaba. A gente já começa a atacar aquela cidade ali, né, tipo, de buscar leads ali. Então, isso é toda a franqueadora que começa a trabalhar. E aí, o nosso CRM, que é dentro do BPM lá, né, ficar falando sigla, assim, o CRM é uma plataforma de gestão de leads, né, de clientes. Relacionamento do cliente. Isso. E aí, conforme esse cliente entra, dependendo da região que ele vem, ele já vai sendo direcionado para aquele franqueado, só que a gente tem um padrão de como vender o steel frame. De como vender a iBuild. Tem uma linha de raciocínio para a gente fazer com que o cliente entenda a lógica para ele ficar seguro e entender o que é a iBuild. Só que isso tudo é feito pelo departamento comercial interno, mas não impede o cliente de também fazer, o cliente e o franqueado, no caso, né? Fazer isso por conta própria. Nós não garantimos a venda. Nós não podemos fazer isso. Não vendo uma franquia e falar assim, eu vou vender obra para você. Mas nós temos um departamento sanguinário dentro da empresa querendo vender obra. Então, o nosso objetivo é vender obra para os nossos franqueados também. Porque a gente tem muita expertise
na venda de obra. Então, vocês facilitam, né? Vocês educam o cliente, porque a hora que ele chegar lá para consultar alguma coisa, ele vai saber, não, beleza, eu já conheço o método construtivo, então quebra barreiras, né? E o cara vai ter treinamento, vai ter curso de como vender, como usar gatilhos mentais, de como fazer todo um processo para vender para o cliente, que também falta. E a implantação da franquia, ela é por partes. Primeiro, ele coloca a venda em questão. Primeiro você vende o cara ele vai aprender a vender, ele não vai saber nada de obra, ele não vai entender nada. Você contratou a franquia, ele vai aprender o conceito iBuild, o que funciona para vender. A partir do momento que ele entendeu o conceito de venda, ele vendeu a obra, é que aí ele vai começar a receber treinamento operacional. E aí sua equipe vai lá e vai ajudar ele a fazer a primeira construção dele. A gente chama de método semente. Vai uma pessoa nossa, full time nessa primeira obra dele, e ele vai ter que colocar um cara igual um carrapato nessa pessoa nossa. Que esse cara vai virar a semente dos próximos trabalhos. Isso, dele. Ou seja, vocês ensinam na prática mesmo. Isso, eu não começo a dar treinamento para ele logo que a gente vende a franquia de obra. Porque não tem lógica, é treinamento vazio fazer isso. Porque ele não vai praticar, ele não vai pegar aquilo, não vai absorver aquilo profundamente. Então, primeiro a gente ensina o cara a vender. Depois que o cara conseguiu vender a primeira obra, ensina o cara a operacionalizar no nosso ERP. Depois disso, vai começar a soltar a obra. Aí sim que a gente coloca alguém. Só que nesse treinamento de vendas, ele participa de uma montagem de uma obra para ele sentir na prática como que é. Caraca, então ele tem treinamento na prática lá com vocês também. No começo, já no começo. Mas não para saber montar uma casa. Ele põe a mão na massa, ele monta uma casinha junto do começo, mas para ter o tato, para ele sentir isso e ele poder ter articulação na hora de poder e propriedade na hora de poder falar. Ô Diego, e no sentido... Desculpa aí, Zé. Não, pode falar. Eu ia dar a dica do Micasa, mas pode ir. Eu ia perguntar agora no sentido do consumidor final. Se ele vai procurar iBuild, o que ele tem? É só a construção da casa? É projeto? É o crédito? Tipo, o que o cliente ele pode esperar da solução? Então, a gente está começando a direcionar a ideia, porque a gente não tinha essa questão do crédito antes, porque eu não conhecia muito o Minha Casa Financiado. Agora que a gente conhece o Minha Casa Financiado, a gente está começando a buscar uma parceria para sempre já direcionar esses clientes para o Minha Casa Financiado, para eles já conseguirem resolver a questão do crédito, caso o cliente não tenha o recurso. Depois disso, a gente vai ajudando o cliente. Se ele não tem arquiteto, a gente tem internamente arquitetos, que a gente tem parceiros em cidades e também tem internamente, se ele não tiver arquiteto. E depois, projetos complementares, que é elétrica, hidráulica, fundação. O projeto estrutural já é nosso por padrão. E aí depois, cara, a gente pode entregar a casa até com roupa de cama, se ele quiser. Tudo, televisão, tudo. Depende do que ele quer. Mas, de praxe, o mínimo que a gente entrega é a casa com todos os acabamentos. Nenhuma unidade da iBuild pode fazer uma obra só entregando a obra branca que a gente fala, que é a casca. Obrigatoriamente, a gente tem que entregar a casa pronta, acabada, para o cara colocar móvel planejado, que é uma coisa que a gente já fez, porque o cliente, não seria incrível o cliente fechar um contrato já com tudo, inclusive com móvel planejado? Pô, maravilhoso. Maravilhoso. É isso, a gente tem métodos de conseguir fazer isso até financiado, né? E falando em financiamento, o nosso patrocinador, ele já falou pelo patrocinador, né? Mas foi melhor do que a gente falar, eu acho. Você que quer construir sua casa, tá precisando de crédito, né? Quer construir esse sonho, ter aí quase um ano de carência, dependendo do modelo, e poder pagar em 30 anos a sua construção muito mais barato do que comprar uma casa pronta, chama o pessoal lá do Minha Casa Financiada, que eles vão te indicar um parceiro deles para que você realize esse sonho de uma maneira mais tranquila. Como o Diego falou, antes de você querer fazer o projeto, você tem que saber o quanto você tem disponível. Isso seja no seu bolso ou financiado. Para você mesmo não sofrer. Ou seja, você que não quer se frustrar, procura Minha Casa Financiada. E esse episódio... que não quer se arrombar, igual o Diego. Se arrombar. Procura Minha Casa Financiada lá. No Instagram, @minha.casafinanciada. E tem lá no YouTube, tem live todo dia, o Diego lá, eu nem sei, ele faz mais live do que respira. Né? Para explicar, porque é uma coisa disruptiva que as pessoas não acreditam,
mas a gente assina embaixo e conhece de perto. Então, vamos lá. E esse episódio também não poderia acontecer sem a NoBox, né, Rodrigo? NoBox é a empresa aqui que só faz a gente chegar aqui no podcast e falar besteira. Eles se preocupam com tudo, gravação, corte, edição. Tudo. Eles são a iBuild do marketing mídia. Do marketing mídia e produção de eventos. Você chega aqui, sai com a chave pronta, fala sai o que você com o quer. microfone, fala o que você quer, sai editado. Quer fazer seu evento, sua convenção, seu congresso, o que seja, a NoBox pega na sua mão, ajuda a desenhar a estratégia do evento, ajuda a buscar patrocinador, faz cenografia, o que você quiser. Tudo, solução completa para eventos. Chama a NoBox lá, @nobox.live e confere lá as soluções que tem. E a geração design, né, que a gente quase não fala tanto assim, fala muito pouco, inclusive. É tão boa que se vende sozinha, pô. Não precisa nem falar. Eu não vou falar nada, porque a gente não quer ficar fazendo jabá da nossa empresa aqui. Vai lá, @geraçãodesign.oficial e aí fale por você mesmo. Assista lá e você vai ver se você gosta ou não. Isso. Se você discordar que é melhor, o problema é seu. E se você tá até aqui, se você chegou até aqui, agora, E não curtiu, não se inscreveu no canal, porque beleza, você assiste, mas você não se inscreve, cara. Ajuda nós, né, a levar esse conteúdo para mais gente, para mais pessoas. A gente tá trazendo coisa relevante de pessoas do mercado, querendo facilitar a sua vida. Então facilite a nossa. E quando a gente compartilha esse tipo de conteúdo também, a gente ajuda o mercado a se desenvolver, né? A se desenvolver. E isso, mãe. Então clica no botão de inscritos aí, pede, Diegão, pra nós, pro pessoal se inscrever no canal aí. Sim, se vocês não se inscreverem, vocês só vão fazer obra em alvenaria. Vão se arrombar. Vão todo mundo se arrombar aí, no meio da sujeira. E, cara, faltou o preço, né? Uma média ali, falar mais barato é mais cara. Entre tanto e tanto, porque o pessoal aqui gosta de preço. Uma casa de 100 metros quadrados? Boa. De 2.500 a 3.000 metros quadrados. Pronto, acabada. Caraca, mais barato que a alvenaria mesmo. Não tá mal. Esse é um padrão economy, vamos dizer. O economy não é popular, é economy. Tipo uma casa... Custo-benefício. Uma casa de 3 quartos, uma suíte... um porcelanato de 60 por 60, pé direito de 2 a 3. É o que a família brasileira quer. Pronto. É nessa aí que o Mi Casa vai. Essa daí. Aí uma casa já com uma volumetria maior, com aquelas pé direito já de 4, 5 metros, aí é de 3 a 3.500, 3.600, e aí o premium é de 3.600 até a estratosfera, né? Aí vai, se você quiser um mármore lá da Grécia extraído. Mármore lá, travertino. Traído. E a gente pode abrir também da franquia, um exemplo São Paulo aqui, se alguém quiser. Média, fala assim, média. entre tanto e tanto. Então, isso eu não posso falar. Isso depende, porque... Eu vou falar o valor, eu gosto você dessa aleatória, né? A questão ela não é o valor. O nosso negócio não é a questão do valor, porque se falar valor, é barato, cara. É barato, porque o nosso negócio ele tem mais desenvolvimento com todo. Cara. Vamos assim, falar de payback? Payback da franquia? Payback Payback é uma casa. Primeiro mês da obra. Não, mas eu vou falar, é menos de 100 mil, cara. Não, velho. Não é possível. Mas aí é que Eu ia tá, mas chutar tem meio outras milhão. coisas. Não, tem outras Eu ia coisas chutar envolvidas. uns 300, 400 mil. Porque tem outras coisas envolvidas ali, porque aí a gente tem também, tipo, os materiais, aço, todo é da iBuild. Por isso que eu tô falando, a nossa questão, ela não é só... Se a gente quisesse só dinheiro, cara... Franquia por franquia, cara, esse valor. assim, mas tem é um monte Querem de ganhar gente, mercado, essa é a A verdade. gente quer fazer o steel frame, o nosso modelo de negócio. A gente tem um propósito real, cara. Pode parecer que é balela, conversa, todo mundo fala, né, propósito. Mas cara. A gente quer, de fato, fazer o setor da construção civil virar uma indústria. E isso para todos terem, sabe? Todo mundo conseguir ter uma construtora com processo, com procedimento. Eu amo isso, eu vim disso, eu vim da administração, eu amo isso daí. Na minha sala de jantar tem uma foto do Taichi Ono, que foi o cara que inventou o sistema Toyota de produção. Ele é pior que você, velho. Aí te encontrou. Minha filha tá aqui, cara, é a prova disso. Lá, na frasezinha dele, ele tá com a mãozinha nas costas, sabe, japonês mesmo, escrito, onde não há processo, como que é? Onde não tem método, não se tem qualidade, sabe? Eu amo isso, cara. Então, tem um propósito nisso. Então não é só vender Eu franquia. adoro essa resposta, depende. Porque depende, velho. Depende da sua situação. E se você, no futuro, quiser que as casas fiquem mais baratas, apostem nesse tipo de método, porque isso vai transformar a a casa... indústria que vai conseguir baratear o preço das casas. É a indústria. Só indústria consegue baratear o preço das coisas. Só indústria.
Não tem outra forma, né? Não Porque tem. indústria e padronização de algumas É coisas. isso. Então, você escolhe lá a casa, modelo tal, não fica com essa de, eu quero Lembrei uma a casa frase. que é igual pra Você vendo, eu sou mim, ruim de memória. que tem que ser diferente porque eu sou especial. Não, cara, o seu iPhone lá é igual pra todo mundo, não tem problema. Deixa ele falar a frase. Onde Qual não que é a há frase? processo, não pode haver melhoria. Tem que falar igual o japonês. Onde não há processo, não há melhoria. Eu gosto da frase do Diego, que ele fala, não há inovação sem dinheiro. Outra, é óbvio também. Né? Eu achei que você ia falar, vai se arrombar. Também, essa é uma frase dele. Cara, Onde não é processo, você se alomba. muito legal o papo com você, Obrigado, cara. cara, Muito agradeço obrigado por de você verdade. dedicar seu tempo aí pra gente. Veio de longe, né? Agradeço muito. Pra falar aí com a gente. Passou num trânsito, né? Pra chegar Rapaz, aqui hoje. Show do Guns N' Roses, do Mickey Mouse. Né? Tudo travado aí, mas muito obrigado. O conhecimento que você trouxe aqui pra gente. Parabéns pela empresa. Muito obrigado. Então, quem quiser seguir lá, qual que é o arroba lá da iBuild? @iBuild Construtora. Segue lá. Por mais que se você não for construtor, você quer construir sua casa, segue lá, acompanha o trabalho dos caras, que é um trabalho sério e vai revolucionar esse mercado aí. A gente quer muito isso, agradeço demais. Queria dar os parabéns também, porque isso que vocês estão fazendo ajuda demais todos que estão envolvidos no setor. Porque quem está querendo construir precisa de informação, e não a informação dura de se consumir. Informação desse tipo, sabe? Uhum. Gostosa, cara, de pessoas que vêm aqui que falam de uma forma leve, a pessoa vai entendendo. Não é banalidade, assim, né? Não tem nenhum veio comercial aqui. Vocês conversam com pessoas de A a Z. Então, parabéns por isso também. Obrigado. Eu agradeço muito porque, para mim, é excelente, né? Quanto mais os clientes estiverem mais preparados para Consciência, fecharem o né? negócio, né, cara? Melhor. Muito obrigado de verdade a vocês todos aí. A gente que agradece, né? Agradecemos e volte aí mais vezes pra gente Com falar certeza. quando tiver com 200, 500 franquias. Quando 1000 a gente for franquias. fazer a casa do Mikasa, ele vai estar lá, né? Com Vamos certeza. ver, né? vou A gente tá tá lá. negociando ali, né? Vamos ver o que vai Acompanhe virar aí em ali. breve. Acompanhe Pô, em irmão, breve Bom, aí. pelo menos na festa de inauguração eu vou estar. É isso aí. E pessoal, até a semana que vem, quinta-feira, às 7 horas. Acompanha a gente lá no YouTube e no Spotify. É isso aí. Bora construir. Bora construir. Mais um Mikasa. Até isso. Obrigado e Até tchau. semana que Valeu. vem. Tchau.